orgânica, para começar o regime jurídico, o que, é que vai acontecer? Você vai saber muito de lei orgânica, mas não vai saber pouco de regime jurídico, né? E isso não é bom, né? O professor Rafael vai me passar a estrutura da prova. A estrutura da prova é quantas questões vamos ter de português, quantas questões de matemática, quantas questões de regime jurídico, quantas questões de lei orgânica, né? Para quem é da educação, quantas questões de LDB, PCNs, diretrizes, aquela coisinha básica que a gente sabe, né? E quem é das outras áreas, aí as específicas, né? Tem a específica da saúde, a específica da assistência, né? E cada área tem os seus específicos. Mas o nosso, em si, geral, para todos, é português, matemática, história, geografia da cidade, regime jurídico e lei orgânica. Essas 5 serão serão as principais, né? Mas vamos lá. Cabe à Câmara Municipal com a sanção do prefeito, para a gente concluir essa parte. O que é cabe à Câmara com sanção do prefeito? É que a Câmara faz e o prefeito autoriza ou veta, né? Ou ele defere ou ele não defere. Né? Quando veta, volta o processo legislativo para a Câmara e a Câmara decide se derruba o veto ou não. Normatização da cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Aí, gente, vira e mexe tem as chamadas conferências, né? Conferência Municipal da Saúde, Conferência Municipal da Educação, Conferência Municipal da Criança e do Adolescente. Todas essas conferências são maneiras de planejamento municipal. São maneiras que o município ouve a sociedade civil para organizar política pública nessas áreas. E isso há uma normatização. Aí, quando há necessidade, a Câmara, quando vai para a Câmara vai e normatiza e vê como é que vai estabelecer essa parceria, essa cooperação entre associações de representantes, no caso, representantes do SINDAX, dos agentes de saúde, de EDEMIAS, o SINTEAL, da educação. Eles participam dessas conferências, eles discutem, eles propõem políticas públicas para organizar, para melhorar o funcionamento dos serviços em si. É basicamente isso que está falando nessa partezinha, que existe uma normatização através da Câmara e o prefeito sanciona regularizando isso. A normatização da iniciativa popular. A iniciativa popular, ela é uma coisa que vale para governo federal, estadual e municipal. Né? O projeto de iniciativa popular ele pode ser feito em qualquer município, todos os municípios, porque está em consonância com a Constituição Federal. Então, todos os municípios têm que ter uma norma que organiza como é que vai se proceder essa iniciativa popular. Mas o município, qualquer pessoa pode fazer um projeto, recolher assinaturas e desse projeto atingindo 5% do eleitorado, e hoje o eleitorado confirmado no nosso município, agora para a eleição do Conselho Tutelar, que vai ser esse ano, cerca de 15 mil e poucos eleitores. Então, 5% de 15 mil, cerca de 750 eleitores teríamos que ter a assinatura de 750 pessoas, de cidadãos. Quem é o cidadão? Aquele que vota e é votado, e pode ser votado, né? Que tem gozo dos seus direitos políticos. E propor esse processo inicia com as assinaturas, depois vai para a Câmara, né? E a Câmara vai votar o projeto e depois vai para a sanção do prefeito ou da prefeita, né? E resolve o processo legislativo de iniciativa popular, que tanto cabe a nível federal, estadual, municipal. A nível federal, tem as 10 medidas de combate à corrupção, que foi um projeto de iniciativa popular. Tem a lei da ficha limpa, que foi um projeto de iniciativa popular. São legislações que já aconteceram a nível estadual, a nível federal, que a gente citou esses exemplos, e que pode acontecer aqui no município. Pode-se criar um projeto de lei e se correr atrás da divulgação, das assinaturas das pessoas que apoiem esse projeto, para ir para a Câmara, para ir para a sanção
do Executivo, né? Uma outra, no item 10, criação, organização e supressão de distrito. O município pode criar distrito, ele pode organizar, como ele pode suprimir, ou seja, excluir, deixar de existir um distrito, né? Por exemplo, a gente citou na aula passada que o povoado de Antunica está enorme, né? Tem Antunica 4 ou é Antunica 5, né? Se pode se organizar um distrito e determinar nomes para esses povoados que chamam Antunica 1, Antunica 2, Antunica 3, Antunica 4. Tem um pessoal que fala escondido, tem o pessoal da Caixa d'Água, né, que também é lá da região de Antunica. Só como um título de exemplo, gente. A Câmara pode sentar, organizar e na comunidade ver como que vai organizar esses povoados, os nomes que vão surgir, né? Que pode surgir nomes diferentes, pode continuar com essa nomenclatura, Antunica 1, Antunica 2, Antunica 3, não tem problema nenhum, mas pode-se criar legislação organizando esse processo, organizando esse distrito de Antunica, por exemplo. Cabe à Câmara e a sanção do Executivo resolver essa situação. Criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração pública. Também é uma função do Poder Legislativo, né? O Executivo manda o projeto e o Legislativo vai criar, vai estruturar, vai colocar, definir as atribuições das secretarias, né? Como vai funcionar a secretaria, aquela secretaria que foi criada, né? Tudo isso é atribuição da Câmara com a sanção do Executivo. Criação, transformação, extinção, estruturação de empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias e fundações públicas municipais. Caso o nosso município tivesse uma fundação, uma empresa pública, poderia ser feito pela Câmara, né? Aí, para isso, você teria que ter um orçamento, teria que ter um produto que gerasse comércio, né, que tivesse um interesse público, né, naquele serviço para você poder executar. Um exemplo, a questão da água. Hoje, a água saneamento básico pela Casal, que é uma empresa pública estadual, né? Mas, por exemplo, aqui a gente tivesse o saneamento básico e o município criasse uma empresa que fosse tratar só da questão do saneamento básico, da questão da taxa de esgoto, como é chamado, e administrando essa taxa de esgoto para melhorar o atendimento do serviço de saneamento básico. É possível que o caso aqui, a empresa pública fosse criada com relação a isso. A água ficaria com a Casal, a distribuição de água, mas o saneamento básico em si poderia ser criada essa empresa com esse objetivo, né? Mas para isso teríamos que ter uma estrutura de saneamento, teria que ter uma estrutura de interesse público e que tivesse retorno financeiro que desse para bancar esse serviço, né, para oferecer esse serviço com qualidade aceitável. Mas isso é função do Legislativo. Vocês olhem a importância que é o Legislativo, né? O Legislativo, praticamente, ele caminha junto com o Executivo. O Executivo não faz nada se não for com o aval do Legislativo, né? Isso é interessante a gente pegar. E tem uma questãozinha que eu esqueci de colocar no material e coloquei agora, mas para vocês observarem como é importante a gente lembrar as datas e lembrar os eventos importantes do nosso município, né? Porque é uma questãozinha simples, mas que pode dar uma complicada. Vamos lá. A história do nosso município de Lagoa da Canoa, ente federativo, com personalidade jurídica de direito interno, público interno, começa a ganhar forma com a sua criação em 28 de agosto de 1962. Quem foi o primeiro prefeito eleito e quando foi instalada a sede do município de Lagoa da Canoa? A pergunta é simples.
Mas a gente tem que lembrar a data que foi instalada a sede do município. Que vocês observem como eu misturei as coisas e pode ter uma confusão e a gente pode acabar perdendo a questão. Tem 5 alternativas, 2 prefeitos, Antônio Francisco dos Santos e José Barbosa. Quem foi o primeiro prefeito eleito foi Antônio Francisco dos Santos, né? Então a gente já elimina C e D. Agora as datas. A sede do município foi instalada em 25 de janeiro de 1962. A sede do município foi instalada em 28 de agosto de 1962, ou a sede do município foi instalada no dia 25 de janeiro de 1963. Né? Vocês observem, 25 de janeiro de 63, 25 de janeiro de 62, 28 de agosto, são datas que a gente tem que ter cuidado para a gente não se atrapalhar. A resposta certa é letra E, o pessoal tá ligado aqui. Mas é para a gente guardar essa data, não ficar só na aula agora. A gente guardar que a sede do município foi instalada no dia 25 de janeiro de 1963. Né? E foi a data que tomou posse o primeiro prefeito eleito, né? Até então, o prefeito era o prefeito interino, o senhor José Barbosa, que a gente já falou sobre isso. Vamos lá. Agora vamos às competências exclusivas da Câmara Municipal. A competência exclusiva que a Câmara tem, eles que fazem o decreto legislativo, eles que votam, eles que aprovam. Elaborar o regimento interno, isso é função da Câmara Municipal. O regimento interno da Câmara, quem faz, quem determina, quem cria, é a própria Câmara de Vereadores. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços. E ter a iniciativa da lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da lei de diretrizes orçamentárias. Quando se fala em legislativo, a organização do legislativo é feita pela Câmara de Vereadores, de acordo com a lei orçamentária. Não pode se ultrapassar os limites definidos por lei para a lei orçamentária, mas a Câmara que cria cargo, que define o funcionamento, que define as regras de criação de cargos, de extinção de cargos, de serviço oferecido, tudo isso é feito pela própria Câmara. E essa redação tem uma observação, esse inciso foi uma emenda à lei orgânica, a emenda número 3 de 2005, em virtude da emenda constitucional 19 de 98. Que lá no final da lei orgânica que eu disponibilizei para vocês, está lá essas emendas, como foi feita essas emendas. Terceiro, resolver definitivamente sobre convênios, consórcios ao patrimônio municipal. A gente participa do consórcio do aterro sanitário de Caraíbas. O consórcio do aterro sanitário de Caraíbas, o município participa. E todo o lixo da cidade está sendo levado para Caraíbas, lá para o aterro sanitário, para ter o uso correto, né? Esse convênio que criou, que fez com que a gente entrasse nesse processo e nesse consórcio, ele foi aprovado pela Câmara. Não foi uma decisão do município dizer, eu vou fazer parte do consórcio, pura e simplesmente. Vou fazer parte do consórcio, manda a legislação, a Câmara aprova que sim ou que não, e vai poder ou não participar, entendeu? Não é uma decisão do executivo em si, mas tudo que for convênio relacionado ao município, ao patrimônio do município, ele é feito com o aval da Câmara de Vereadores, né? Tem que ser uma legislação que a Câmara faça autorizando ou não, né? Uma outra coisa que é exclusivo da Câmara, autorizar o prefeito ou a prefeita e o vice-prefeito ou a vice-prefeita a se ausentar do município quando a ausência exceder a 15 dias. Quem autoriza
o afastamento ou a ausência do prefeito e do vice-prefeito durante um período que seja necessário ele se ausentar, que seja mais de 15 dias, é a Câmara de Vereadores que autoriza, né? O processo é feito pela Câmara de Vereadores. Outra competência, sustar atos normativos do Executivo que exorbitem o poder regulamentar dos limites da deliberação legislativa. Ou seja, o que é que significa isso? Qualquer ato que o Executivo cometa que esteja excedendo as esferas do município e interferindo no Legislativo, o Legislativo vai e susta. Ele tem a função de sustar essa interferência. Né? Ele não pode aceitar uma interferência que dentro do Legislativo que venha do Executivo, entendeu? É basicamente o poder que o Legislativo tem de dizer, não, aqui você não mexe, aqui quem decide somos nós. Basicamente isso. Mudar temporariamente sua sede. Para que se tenha alguma dúvida, o município todo ano tem a lei orçamentária, né, anual. A Câmara de Vereadores poderia muito bem fazer a mudança da sede da Câmara temporariamente e discutir nas comunidades, por exemplo. Chegar no distrito de Mata Limpa, tem a sessão que fosse aberta para a população e lá discutir o orçamento que é voltado para aquela região, para aquela comunidade, se é escola, se é praça, se é futebol, se é obra, se é estrada, se é saúde, né? Discutir com a comunidade, mudando a sede do município para Mata Limpa, para o distrito de Mata Limpa. É possível fazer isso, sim. A nossa Constituição garante que a Câmara de Vereadores tenha essa atribuição. Como pode fazer isso na lei orçamentária? Pode fazer qualquer discussão. Um exemplo, uma sessão que vai homenagear alguma pessoa de Antunica, por exemplo, algum artesão, algum artista, alguma personalidade de Antunica que tenha contribuído com o município, e vai receber uma homenagem. Nessa sessão, em vez de fazer na Câmara, ele pode transferir a sede da Câmara para a Antunica e fazer uma sessão lá aberta, num local aberto ou num local, num salão ou num espaço adequado, onde vai ser feita aquela homenagem naquela comunidade, aquela personalidade. É possível fazer graças a esse detalhe, se a Câmara, o poder de mudar temporariamente a sua sede, é pertencente aos vereadores. Eles podem fazer isso sem necessitar de autorização do Executivo. Eles podem fazer isso, é uma ação do Legislativo. Aí a sétima é importante a gente guardar, porque possivelmente caia alguma coisa nesse sentido. A competência exclusiva do Legislativo é a iniciativa por leis que fixam os subsídios do prefeito, vice-prefeito, dos secretários e dos vereadores, sendo os destes para a vigência da legislatura subsequente. O que é que significa isso? Os vereadores, eles aprovam, eles criam a lei que aumenta, que muda o salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Esses secretários, prefeito e vice-prefeito, pode ser feito qualquer ano e vai valer para o ano corrente em si. Agora, o próprio salário dos vereadores, ele só pode ser aumentado, ele aumenta no ano para valer no mandato seguinte. Não pode aumentar o salário do vereador vamos dizer, esse mandato começou em 2021, né? 2021, aí os vereadores aumentam o próprio salário e já vai ler para 2021. Não pode. A lei proíbe. Eles podem aumentar, eles podem fazer uma legislação e aumentar o salário, mas que vai valer a partir de 2025, na nova legislatura, na nova formação da Câmara. Entendeu? Não é uma coisa que eles possam fazer isso à vontade. Não. Eles têm essa regra, né? Eles só podem aumentar os seus subsídios, seus vencimentos, para valer no mandato seguinte, né?
Já de prefeitos e secretários, prefeito, vice e secretários, pode ser votado, pode ser criado, pode ser aumentado, pode ser organizado de maneira que, sendo votado agora em 22, 23, né? Nós estamos em 23 já. Em 23, já começa a valer em 23, entendeu? Só a exceção é os vereadores. O salário deles é votado numa legislatura, que a legislatura é chamada, os 4 anos de mandato, é chamado de legislatura. Nessa legislatura é votado para valer na legislatura seguinte. Entendeu? A gente compreendeu esse fato que pode ter alguma pegadinha, pode ter, a banca pode cobrar algo nesse sentido, querendo dizer que o vereador pode aumentar o salário na mesma época que o secretário, que o prefeito, né? E aí a gente tem que entender isso. A legislatura atual vai, vai regulamentar o salário para a legislatura que vem, a seguinte, a legislatura seguinte, ou seja, o mandato seguinte, né? E essa redação foi dada ao inciso 7, através de uma emenda, a emenda 04 de 2005, em virtude da emenda constitucional 19 de 98. São emendas, ou seja, são atualizações da Constituição conforme a Constituição Federal. Alguém perguntou antes perguntando se havia possibilidade de emendas aí. A gente já viu 4 emendas com essa, né, que foram feitas pela Câmara, né, em 2005. A última atualização dela foi em 2005. Vamos lá, uma questãozinha boa, bacana, para a gente ver como é que está. Com base na lei orgânica, quanto à alienação de bens. Alienação de bens. Alienação de bens é venda de bens. A gente viu e a gente já falou sobre isso hoje, né? Mas vamos ver aqui o que ele diz aqui. Essa questão, se não me engano, é a 6, né, gente? Com base na Lei Orgânica Municipal, quanto à alienação de bens municipais, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta. Tá? São 4 alternativas. 1, 2, 3 e 4. Vamos analisar a assertiva 1. Quanto a bens móveis, dependerá de imóveis, né? Quanto a bens imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência pública. A gente viu na estante que quando se trata de bens imóveis, há uma autorização legislativa e há necessidade de haver uma concorrência pública. Não pode vender a qualquer pessoa e a qualquer interesse. Tem que ter uma concorrência e tem que ter autorização do legislativo para ocasionar a venda. Mas vamos ler todas. Segunda, quando bens móveis, dependerá de licitação dispensada nos casos de permuta de doação para fins sociais. Também a gente viu sobre isso, né? A questão de bens móveis sempre é a modalidade, ele fala licitação, mas a modalidade é a modalidade do leilão. Mas quando você estuda a lei 8.666, o número da besta, ela, na questão de alienação de imóveis, é pela modalidade leilão. Tem que abrir a concorrência, porque o município não vai comprar nada, ele está vendendo. E a modalidade específica é a modalidade leilão. Por isso que ele diz, dependerá da licitação. Dispensada nos casos de permuta ou de doação para fins sociais. Como é que pode ser dispensado? Por exemplo, tem um veículo e deseja doar para uma associação, por exemplo. Uma associação que preste um serviço de utilidade pública, de necessidade que seja comprovado e que tenha um interesse público, em vez de vender, ele pode fazer uma doação para aquela instituição, né, daquele veículo, entendeu?
A mesma coisa é uma permuta. A permuta é o quê? Fazer a troca, né? A troca de bens com a mesma entidade. Por exemplo, tem um fogão que está precisando reformar e o município vai descartar, mas ele faz a permuta com a instituição por um outro objeto que a instituição tenha e ele precise naquele momento. Aí ele faz a troca com aquela instituição. Por isso, a gente também viu que é possível fazer. Então, olha, a gente já tem 1 e 2. Aí, olha, o que a gente observa. Olha, só nas duas primeiras a gente já responde a questão. Olha. A 1 e 2 é verdadeira. Aí a gente tem apenas a 3, está errado. Apenas 1 e 2, então a gente tem duas alternativas, ó, A e C. Se a 3 for verdadeira, a gente já tem a resposta, a gente não precisa nem ir para 4. Porque as outras, ó, 1 e 3, mas cadê a 2? 2 e 4, mas cadê a 1? Né? É dessa maneira que a gente faz esse tipo de questão. A gente responde uma, vem para cá e olha, observa o que nós temos, de alternativas, para a gente já ir controlando e indo retirando, eliminando, né? Aí agora a gente tem a letra A e a letra C, que são as possíveis respostas, né? Aí a gente vai para a alternativa 3. A aquisição de bens imóveis por compra, permuta ou desapropriação dependerá de prévia autorização legislativa. Olha o que ele está dizendo, que para o município comprar um terreno, imóveis, um terreno, ele pode ser por compra, permuta ou desapropriação, sendo que ambas três situações precisa ter o aval do legislativo, precisa ter a autorização legislativa. O município, no exemplo que a gente citou lá no início, de quando a Ermo Tabarana chegou no município, os alemães entraram em contato com o pessoal aqui que trabalhava para a empresa e eles estavam entre Feira Grande e Canoa, né? Foi decidido o seu Crimério, que, salvo me engano, o seu Crimério é o pai do professor Zé Bebeto, do Zé Cícero, do amigo Zé Cícero. Ele procurou o prefeito na época, o Antônio Francisco, e este imediatamente concordou com a instalação da empresa, mandou para a Câmara a solicitação de compra do terreno com esse objetivo. Qual era o objetivo? Trazer uma empresa que iria gerar emprego, né, gerando riqueza para o município, para que ela fosse instalada. A Câmara aprovou e aí se comprou o terreno. Tá entendendo? Não foi uma decisão, eu vou comprar ali o terreno, não. É a questão do princípio da legalidade, né? A Câmara aprova a necessidade de se comprar o terreno com aquele objetivo. Qual é o objetivo? O interesse social por trás. Até hoje é importante, é um das três principais fontes de renda do município, é o tripé da economia, prefeitura, ermo, agricultura. Agricultura, ermo, prefeitura, né? Funcionários públicos, funcionários da ermo e agricultores. É o tripé da economia que, com esse tripé forte, fortalece o comércio, o pequeno comerciante, o pequeno empreendedor, que complementa, né, a quarta força, que isoladamente, sozinhos, são pequenos, mas quando junta todos se tornam fortes. Né? O comércio no nosso município, recebemos uma visita agora, a visita aqui, a minha gatinha quer também participar da aula. Mas isso mostra, gente, isso demonstra que o poder público, ele só faz as coisas quando tem o interesse público, o interesse coletivo.
O interesse da coletividade é que eles conseguem fazer a coisa fácil, né? Logicamente, se hoje chegasse aqui uma empresa, vamos colocar uma distribuidora de alimento, vamos dizer, o Unicompra, a rede Unicompra viesse fazer uma distribuidora de alimento e quisesse utilizar aquele terreno aqui no centro da cidade, que, que faz que faz divisa lá com a pista, com a L115, lá na beiradinha da pista, indo para o bairro São Luís, indo para o Povoado do Paixão e ali para o Campo do Vavá, para o bairro São Luís. Aquele terreno ali, o Unicompra se interessasse em fazer ali uma distribuidora de alimentos. Toda a rede de Unicompra e os alimentos que abastecem todos os supermercados iriam sair dessa distribuidora de alimentos. A probabilidade de emprego é grande, né? Geração de emprego e renda para a nossa cidade é grande, né? E eles viessem procurar essa prefeita e fizesse essa indicação de que tinha interesse naquele terreno lá. A prefeitura ela poderia mandar para o legislativo a possibilidade de compra. Primeiro, a compra normal, negociar com o dono do terreno, o dono do terreno não objetivando, não sendo contrário a essa venda, ele, concordando com a venda, ela mandava para a Câmara os termos da aquisição daquele terreno para se transformar no distrito industrial para ser instalado a distribuidora do Unicompra. Isso é um exemplo, gente, só um exemplo com coisas reais que a gente sabe, empresas reais que existem e pelo pouco que eu conheço, a rede Unicompra, eles estão fazendo uma distribuidora ali no Distrito Industrial de Limoeiro. O Distrito Industrial de Limoeiro, eles estão lá, eles adquiriram um terreno lá e estão construindo uma distribuidora de alimentos lá. Mas vamos colocar que se fosse aqui, como seria esse processo? A prefeitura entraria em contato com o dono do terreno para comprar. Ele aceitando, aí manda para a Câmara aprovando, a prefeitura pode comprar. Ele não aceitando, ele aceitando uma troca, a prefeitura tem um outro terreno e eles estavam interessados naquele outro terreno. Aí acertou a questão da troca, a permuta, né? A permuta. Aí manda para a Câmara aprovando, a prefeitura pode efetuar essa troca. Vocês observem que sempre a prefeitura precisa do aval da Câmara. Não pode chegar lá, comprar e pronto. Não. Há um processo legislativo que tem que ser obedecido. Não conseguiu, ele não teve interesse nem de comprar, nem de vender, nem de trocar o terreno. Aí vai para a desapropriação. Aí na desapropriação, a prefeitura manda o processo legislativo, a Câmara aprovando, ela já automaticamente desapropria aquele espaço e já vai dar andamento à questão da construção, do repasse para a empresa com o objetivo de conseguir iniciar aquela distribuidora que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar riqueza. Foi basicamente o que aconteceu lá atrás, em 62, quando a Hermo chegou. A Hermo chegou, o funcionário da Hermo aqui, representante daqui, procurou o prefeito encaminhou para a Câmara votou, comprou-se o terreno, se instalou-se a Hermo funciona até hoje, né? De 62 para cá, são 61 anos. Não, ela foi instalada em 63, então agora estamos 60 anos de Hermo trabalhando aqui na cidade. O quanto isso é importante, porque imagine, hoje o município sem a Hermo Tabarana, 400 empregos direto todos os meses, os 12 meses do ano, fora os indiretos,
e mais agora na lavoura, mais ou menos 1.500 pessoas trabalhando durante a lavoura. E a lavoura não vai ser só no inverno, vai estender-se também para o fumo de irrigação. Então, é mais ou menos 8 meses de 1.500 pessoas trabalhando. E isso foi graças a um conjunto. Não foi somente a vontade dos empresários da Ermo Tabanana, não foi somente a vontade do prefeito. Foi a vontade do prefeito, a vontade dos empresários e a vontade da Câmara que chegou a ser feito esse processo, né? Então, a gente observa que o item 3, ele está correto. É essa maneira que o poder público tem para adquirir um bem imóvel, um terreno. Ele pode ser por compra, ele pode ser por permuta, ou ele pode ser por desapropriação. E as opções, a primeira opção, o primeiro ponto é o prefeito da época, o executivo, vai tentar negociar com o dono do terreno, vai tentar entrar num acordo para a compra. Não conseguiu a compra, vai ver se o dono do terreno se interessa por um outro terreno que seja de propriedade da prefeitura para fazer a permuta. Conseguiu a permuta, vai fazer a permuta, faz a troca sozinho? Não, manda para a Câmara aprova, consegue adquirir o terreno pela troca. Conseguiu o acordo para a compra, manda para a Câmara aprova, é comprado o terreno que vai ser usado para aquele interesse coletivo, aquele interesse público. Sempre o objetivo no final é interesse público. Se, porventura, não apareça um exemplo, tem um exemplo de uma compra, mas que não é de interesse público, que é interesse privado, que é interesse particular, essa questão já está errada, né? Sempre no poder público, o objetivo é atender um interesse público. Então, a gente já, com essa resposta, a gente já sabe que a quarta também está correta. Por quê? Porque nas alternativas nós vimos 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e 3 está certa, não tem outra alternativa que tenha 1, 2 e 3. Então, a letra A é a nossa resposta. E vamos agora analisar o 4, né? A alternativa 4, explicando para a gente tentar entender. Eu quero que vocês, quando alguém falar o que a prefeitura faz para comprar, para vender um bem imóvel, para vender, depende de autorização legislativa e concorrência pública. O que tem que organizar um certame, que também está lá na lei de licitação, onde as pessoas que têm o interesse de comprar aquele terreno participem daquele certame. Não pode ser só autorização legislativa, mas tem que ser pela lei de licitação, tem que ter uma concorrência onde seja aberto para que várias pessoas tentem adquirir aquele terreno de acordo com a necessidade. Sempre visando, vai vender por quê? Porque não tem utilidade para o município e aquele recurso vai ser utilizado para o bem público, para resolver algum problema, para sanar alguma dificuldade que o coletivo esteja passando, sempre com um objetivo bem maior, o bem coletivo. O bem coletivo é essencial na gestão pública, né? As ações têm que sempre visar isso. Quando se fala de bem móveis, ou seja, veículos, também depende da autorização legislativa, mas tem que ser através de licitação, modalidade leilão, dispensada. Quando é dispensada? Quando é permuta, ou seja, troca, doação para fins sociais. Não é qualquer permuta, não é qualquer troca. É para fins sociais. Para fins sociais é o quê? Associações de utilidade pública, outros municípios que tenham que estejam trocando entre si equipamentos para fins sociais, é possível também. Empresa privada que tenha algum serviço social, por exemplo, se a Ermo Tabanana tivesse
uma organização dentro que cuidasse vamos dizer, projetos sociais na área de meio ambiente, como eles trabalham na agricultura, na produção do fumo, mas que, por exemplo, eles tivessem uma área de proteção ambiental, e eles criassem, dentro da empresa, uma maneira de uma ONG que fosse vinculada à empresa, mas que cuidasse do meio ambiente, e que cuidasse daquela área de proteção ambiental que foi criada por eles. Tendo isso, e tendo a possibilidade de trocar um móvel com o município, um carro, um veículo, para a sua ação, ou receber a doação desse imóvel para aquele projeto em si, da preservação do meio ambiente, era possível fazer, é possível participar, é possível acontecer essa permuta, essa doação. Quando é imóveis e compra, imóveis, o município, para comprar um imóvel, ele pode comprar, ele pode trocar, permutar, ou ele pode desapropriar, mas tudo isso tem que ter autorização legislativa. O legislativo é essencial no processo, não pode ficar de fora, não pode ficar à parte. O legislativo faz parte do processo e tem que ser consultado, tem que ser aprovado, eles têm que aprovar aquela compra, sempre naquele princípio. O primeiro passo, ele não vai mandar a lei que vai comprar sem antes negociar com o dono do terreno. Por quê? Se o dono não quiser vender, né? A gente primeiro tem que ter a certeza de qual vai ser o passo seguinte. Tentou negociar a compra, o dono não aceitou, oferece a permuta, se tiver algum terreno de interesse do proprietário desse terreno que estão negociando, e tiver um terreno do município que ele se interesse. Aí, aceitou a permuta, troca, aí vai para a Câmara a troca. Não aceitou a permuta, não aceitou a venda, aí vai para a desapropriação. Aí a desapropriação não mais negocia com o proprietário. E como, gente, a administração pública ela é voltada para o bem coletivo, para a supremacia da coletividade com relação ao particular. Sempre, sempre, sempre. Se o terreno é para uma escola, se o terreno é para uma estrada, se o terreno é para um objetivo de beneficiar a coletividade, o interesse particular vai ser tratorado na realidade. O legislativo aprovou, o município já começa a fazer as atuações. Aí o dono do terreno entra na justiça. Sabe o que vai acontecer? Quando o juiz for analisar o interesse coletivo da situação, a supremacia do coletivo com relação ao privado, ele vai olhar aquele terreno vai ser para abrir uma estrada que vai ligar uma comunidade, que vai facilitar o acesso, que vai facilitar o transporte, que vai facilitar a vida daquelas pessoas daquela região. Não tem não tem o que dizer. Ele vai chegar e vai dizer, olha, o município está correto, a ação, a sua ação, que for o particular que entrou, eu vou indeferir ela, e o município vai pagar a você de acordo com o valor que está na planta da escritura. Está na escritura. Aí é quando a gente sabe que para não pagar imposto, o que a gente faz? Muitas das vezes, a gente compra uma casa, compra um terreno e não bota o valor real, né, do bem. Vai o valor do metro quadrado que está na escritura. Aí está lá na escritura 10 vezes menos do valor real. Vai ser aquilo que o município vai pagar. Por quê? Porque a supremacia do poder do coletivo está acima do particular. Se alguém for brigar contra o município numa questão onde vai beneficiar a coletividade e você vai se prejudicar, você vai ficar prejudicado, porque existe esse princípio que é a supremacia do coletivo com relação ao particular. Gente?
Ficou duas perguntinhas na aula passada, que eu vou abrir aqui para me ver aqui quais foram. Foi o Jorge Fernandes que perguntou, vinha sobre o que vem a ser legislativo e executivo. Acho que ficou claro, né, essa questão do legislativo e executivo, né? Legislativo, Câmara de Vereadores, representantes do povo, aqueles que fiscalizam, aqueles que regulam, aqueles que organizam todo o processo legislativo em harmonia, harmônico e independente do executivo. As leis são votadas na Câmara e o executivo sanciona, o executivo executa, né? Acho que ficou claro, né? Essa questão. Hoje a gente falou bastante de legislativo e executivo. E teve o Fábio que perguntou sobre o edital. O professor Rafael deixou claro para a gente que a gente vai ter 15 dias de revisão, né, no conteúdo, né? Então, o edital vai sair para logo e a prova, muito provavelmente, vai ser início de agosto. Então, a gente vai ter mais ou menos junho e a gente não vai parar no recesso, viu, gente? O recesso de 19 de junho a, salvo me engano, a 3 de agosto, a 3 de julho, que é agosto. Isso, a 3 de julho, de 19 de junho a 3 de julho. É o recesso da educação, o recesso das escolas. Mas o Prepara Canoa não vai parar. Por quê? Porque não temos tempo de parar 15 dias sem aula, né, gente? Senão a gente não vai alcançar o objetivo de a gente concluir essa legislação e também vocês não vão conseguir revisar português e a matemática lá com o professor Euclid, com o professor Magno, e a questão de história e geografia, a gente está vendo a possibilidade, se caso a gente não encontre uma saída, a gente vai abrir um bate-papo, como foi aquele primeiro bate-papo lá atrás, no mês passado, que a gente comandou um bate-papo sobre história e geografia, com o pouco conhecimento que a gente tinha, com a pouca vivência que a gente tem, né, dentro do movimento histórico do nosso município, a gente conversou um bocado e foi proveitoso, né? Acredito que a gente tenha feito um bom trabalho e o feedback de vocês foi muito positivo. Da mesma forma, agora o nosso direito administrativo, amanhã nós teremos aula de regime jurídico. Na próxima semana, a gente vai ter aula de direito administrativo na segunda noite, lei orgânica, e na terça, possivelmente à tarde, novamente, a gente vai ter de regime jurídico na próxima semana. Estamos vendo aí se na sexta a gente consegue uma pessoa para dar aula para vocês de História e Geografia. Se a gente não conseguir, estou junto com o Rafael, a gente está com esse bate-papo lá no Fundamental de História em si. Aí a gente vai entrar na sexta com um bate-papo, onde a gente vai conversar com vocês sobre a história do nosso município e sobre os acontecimentos, sobre as personalidades, né? A gente está elaborando uma linha do tempo, onde a gente está definindo toda a história do nosso município nessa linha do tempo, justamente para facilitar o nosso aprendizado e a nossa memorização nas datas, que são importantes. As datas são importantes porque as datas podem acabar nos derrubando por um detalhe ou outro, né? E isso a gente não quer, né? Alguém perguntou aí se eu vou colocar o material eu estou transformando agora em PDF e vou colocar vou disponibilizar no grupo esse material, que são esses slides que a gente teve, a gente
fez hoje, né? A gente, com esse slide agora, a gente terminou 23 slides de orgânica. Espero que esteja suprindo a necessidade de vocês e que vocês tenham compreendido e estejam compreendendo o, o direito administrativo. Como eu falei na aula anterior, eu sou apaixonado por gestão pública, fiz administração pública e gosto muito de direito administrativo. Acho que a Adriele levantou a mão. Pode falar, Adriele. Não, não é nada não, foi sem querer. Ah, tranquilo, tranquilo. Aí eu vou colocar eu já vou colocar para vocês o material de amanhã, os slides de amanhã de regime jurídico, viu? Eu também vou converter aqui em PDF e vou deixar já para vocês irem lendo o material de regime jurídico, porque amanhã vai ser a nossa aula, vai ser à tarde, de 2 às 5, porque amanhã à tarde, porque à noite eu estou na Escola do Estado, não vou poder estar à noite com vocês, aí fica melhor fazer à tarde, vai ser gravado, né? E como é gravado, vocês vão poder, quem não puder acompanhar amanhã à tarde, vai poder assistir depois, né? Bom, gente, por hoje a gente concluiu aqui a lei orgânica. Obrigado pela parceria, pela presença de todos. Quem não colocou presente, por favor, coloque presente. Aí que a gente vai fechar aqui a lista de presença. Vou colocar agora na turma os dois, o Prepara-Canoa Direito Administrativo e o Prepara-Canoa com regime jurídico, viu? Porque aí vocês já vão lendo o regime jurídico e amanhã a gente vai debater e vai falar um pouquinho sobre a lei que, na realidade, que é a Bíblia do servidor público, né? Tudo que rege o serviço público, todos os direitos, todos os deveres, todas as obrigações que temos enquanto funcionários públicos está no regime jurídico. O regime jurídico é a lei que determina os direitos a férias, a décimo, a gratificações e os deveres, né, as obrigações que temos como servidor público, né? Então, a gente retorna amanhã à tarde. Obrigado, boa noite. Todos tenham uma ótima noite. E está aberta a perguntas também, né, gente? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar que a gente continua o bate-papo aqui até 10 horas. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Vou fazer o download aqui da frequência, viu? Alguém esqueceu? Já estou fechando, viu, gente? Obrigado, boa noite e até amanhã.